É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nos reencontramos nesta manhã de terça-feira, hoje 17 de dezembro. Você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus no iníciozinho do nosso programa. Nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no capítulo 12, versículo 18 de Provérbios, onde lemos: Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Você que é uma pessoa que tem discernimento, sabe quantas vezes nós abrimos os nossos lábios ou ouvimos palavras que nos machucam, e muitas vezes nós também temos nos precipitados em nossas palavras. Por isso o provérbio nos chama a atenção para que nós tenhamos palavras que sejam aceitáveis, elas sejam, mesmo que venham nos corrigir, ou que sejam corretivas, tragam para a gente edificação. Como diz aqui no verso 18 de Provérbios: alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Às vezes a gente não gosta de ouvir certas palavras, mas elas vão nos fazer bem, sim. Guarda este provérbio no seu coração. Logo mais estaremos ouvindo a primeira parte de uma mensagem transmitida pelo nosso irmão Lancaster. Ele é professor de História e esteve ministrando uma palavra sobre a Reforma Protestante, celebrada no último dia do mês de outubro, dia 31 de outubro. Ele esteve pregando em nossa igreja, falando sobre os resultados positivos, os benefícios que a Reforma Protestante trouxe para o mundo de então, e em nossos dias ainda podemos assim também dizer ou celebrar. Antes, porém, desejamos deixá-los com o conjunto coral Saracali, louvando a Deus. O conjunto Saracali também esteve celebrando recentemente o 39º aniversário de ministério na área do louvor da Igreja do Calvário. Deleite-se com esta melodia, com este belíssimo e inspirado hino.
queria que você ficasse de pé e abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 35. Todos encontraram? Amém? Livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ver esses poucos versículos, a partir do 35, que diz o seguinte: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, que somos dos que não retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Paizinho querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor aprova em si mesmo se entregar através do seu Filho para remir o pecado do povo e para trazer salvação para nós. Nós estávamos perdidos, o nosso salário era a morte, nós estávamos condenados à perdição eterna, ó Pai, mas o Senhor, pela tua graça, através da fé no teu Filho Jesus, introduziu salvação para um povo. E esse povo está aqui nessa noite também reunido para te glorificar e aprender mais de ti. Abençoas, que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações e fala conosco, ó Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, podem sentar, esse texto que nós lemos, eu queria destacar, na verdade, apenas uma parte dele, o versículo 38, que diz que o meu justo viverá pela fé. É bem verdade, irmãos, que a gente aplica em muitas vezes esse texto para, em momentos difíceis, nós afirmarmos que nós vivemos por fé. Que as coisas que acontecem conosco não podem nos abalar de tal maneira porque nós vivemos por fé. Na verdade, irmãos, nós podemos também dizer e afirmar que nesse texto, o que Deus está trazendo para o seu povo é que Deus deu vida àqueles que estavam mortos por meio de fé. A fé, e através da fé, é que nós temos vida. Vocês viveram, vocês reviveram, vocês estão vivos mediante fé. E esse texto, irmãos, é um dos vários textos que impactou a história da igreja e que transformou a igreja do Senhor. Por volta do século XVI, comecinho do século XVI, irmãos, mais ou menos por volta de 1500, na virada de um período entre Idade medieval e Idade moderna, nós vamos ter esse marco. Deus escolheu esse tempo e escolheu alguns homens conforme a sua vontade, dentro da sua eterna benignidade e soberania, de escolher esse exato momento e esses homens para fazer um resgate. E por que resgate, irmãos? O que é a reforma protestante? Quando a gente pode pensar em reforma, a gente imagina o quê? De algo que está inacabado, que algo que foi deteriorado, que algo que precisa passar por uma renovação. Então, quando nós pensamos em reforma, nós pensamos isso. É só olhar para o nosso prédio em anexo, nós vamos ver que a igreja está passando por uma reforma. E não por uma construção apenas, porque o prédio já existia, nós estamos passando por uma reforma. E a reforma é tida como uma reforma justamente por isso, porque a igreja precisou se reformar. Quando eu disse a vocês no início que nós somos a continuidade daquilo que está expresso no Novo Testamento, e é verdade. Só que, irmãos, nós estamos falando aí de aproximadamente 1.900 anos, 2.000 anos aproximadamente, de história da igreja. O Novo Testamento registra apenas os primeiros passos. Depois da vida apostólica, quando os apóstolos morrem, a igreja ela continua e ela começa a crescer entre os gentios, principalmente.
a igreja toma conta da Ásia, a igreja toma conta da Europa, e em meio à perseguição dos romanos, dos judeus, uma perseguição política, uma perseguição religiosa, a igreja cresce assustadoramente. E lá por volta de 300, no século IV, um outro personagem surge na história, o imperador romano, que vai adotar o cristianismo como oficial, e a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser uma igreja oficial de um império. E com isso, irmão, nós vamos ter um crescimento ainda mais assustador da igreja, no que diz respeito ao que ela vai expandir ainda mais. Mas esse episódio de Constantino vai trazer afastamento do propósito bíblico e real do que é a igreja do Senhor. E isso vai se transformar, irmãos, no que nós conhecemos hoje como a igreja medieval, a igreja romana, a igreja papal. E é essa igreja romana, papal, que Lutero, o frei, o monge agostiniano eremita, lá na Alemanha, ele era clérigo dessa igreja, ele era professor de teologia dessa igreja romana medieval. E Deus vai levantar esse homem para tocar em seu coração e olhar para a igreja do Senhor e dizer: nós estamos distante daquilo que é a igreja. Nós estamos distantes. E por que a reforma acontece, irmãos? Lutero se depara com tudo aquilo que ele vê com os seus olhos, e quando ele medita nas Escrituras, ele não vê conexão. Quando ele vê textos como esse, texto como o de Efésios, Romanos falando sobre o pecado, sobre como isso acontece, como nós somos salvos do pecado, como nós somos livres da condenação eterna, Lutero vai enxergar que não há conexão entre a vida da igreja e o que está registrado nas Escrituras. E isso começa a incomodar Lutero. E no dia 31 de outubro de 1517, quinta-feira comemorando 502 anos dessa data, Lutero dá um basta. Lutero edita um documento, as famosas 95 teses, fixa na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, que era um tratado contra as indulgências, contra as práticas da igreja medieval, dizendo: não creio nisso porque a palavra não diz que é assim. E aí, irmãos, essa tentativa de reformar a igreja medieval, que era a continuidade da igreja do Senhor, ela não tem o efeito esperado de Lutero. A igreja não aceita essas propostas reformistas, e Lutero é expulso. E pela graça de Deus, ali, nós podemos ter um marco de um retorno, de um resgate da igreja do Senhor. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque nós somos herança, nós temos herança direta da reforma protestante. Nós fazemos parte de um povo que disse: basta, nós protestamos contra essa igreja porque ela não é mais do Senhor. Vocês não aceitaram a reforma, portanto nós vamos caminhar com os nossos passos. E a reforma toca fogo na Europa, irmãos. Pessoas, cristãos, começam a ser alcançadas pelo verdadeiro evangelho, um evangelho que através da fé traz vida. E a igreja medieval trazia apenas aprisionamento, irmãos, com falsas ideias sobre alguns pontos que nós vamos tratar aqui hoje. Não só Lutero foi usado, irmãos, nós também temos a influência de João Calvino, que foi outro reformador, que também impactou. Pastor Bosco já trouxe aqui uma pequena explanação na escola bíblica, na devocional, falando inclusive sobre as institutas da religião cristã. Calvino também vai trazer essa contribuição, não só ele, nós vamos ter também John Knox na Escócia, dentre outros irmãos que nós poderíamos aqui relatar durante alguns minutos. E as ideias, irmãos, desses reformadores, elas foram sintetizadas no que nós conhecemos hoje como as 5 solas da reforma protestante, que seriam os 5 pilares principais do pensamento reformador, e que fala muito aos nossos corações. Nós vamos ter somente, e a palavra sola quer dizer somente, ou seja, é como a ideia de que somente esses pontos interessam e importam e são fundamentais, como por exemplo, quando os reformadores pensavam sobre a Escritura, era que somente a Escritura é a única nossa regra de fé e prática. Quando eles dizem que somente em Cristo, é que somente em Cristo, e através dele são todas as coisas. Não há outro intermediador, é somente através dele.
Quando no pensamento reformador se falava sobre a graça, queria dizer que é somente através da graça de Deus, que é o favor imerecido dele. Somente a fé, que é somente através da fé em Cristo que nós conseguimos redenção. E a glória é somente dada a Deus, ou seja, apenas Deus é o soberano de todas as coisas. O pensamento reformador caminhava em volta disso, porque esses pontos vão estritamente de encontro ao pensamento medieval romano, irmãos. E quando eu falo medieval romano, acredito que vocês sabem de que igreja nós estamos falando. E a influência da reforma, irmãos, desse pensamento, nessas 5 bases, nós podemos ter a influência em impactos diretos à nossa vida. Como, por exemplo, irmãos, a reforma impactou o nosso culto, a ideia que nós temos de culto. Quando a gente fala em culto, em cultuar, irmãos, na igreja medieval, romana, nós estamos falando da missa, que para eles era tido como um milagre da missa, ou como uma doutrina, a doutrina da missa. E o que acontecia nisso, irmãos? Esse mecanismo que a igreja estabeleceu para reunir a sua igreja, por assim dizer, servia, irmãos, na verdade, para que o clero pudesse assim fazer uma celebração, para que o povo alcançasse uma graça especial de Deus. Quando nós falamos da missa, irmãos, nós podemos falar em alguns pontos, como por exemplo, os sacramentos ocupavam o lugar principal da missa. Comunhão, extrema-unção, batismo, isso era o auge da missa. E todo cristão, ou que pelo menos se dizia cristão, tinha que seguir os sacramentos para alcançar graça. Isso, irmãos, imputava um esforço humano naquilo que nós não teríamos como merecer, que é a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Ou seja, a igreja estabelece um mecanismo para a gente chegar a Deus, com as nossas próprias mentes, com as nossas próprias forças. Lá atrás, na igreja antiga, irmãos, nós vamos ter, por exemplo, algumas filosofias, algumas religiões filosóficas, que dizia, por exemplo, que nós, através do nosso intelecto, poderíamos chegar a Deus. E a igreja faz isso. E a missa era um movimento solene, de muitos símbolos, muito movimento para chamar a atenção do povo. Nós vamos ter também, por exemplo, que a pregação do evangelho era ela secundária. E até alguns movimentos e algumas celebrações, ela nem era lida. E quando era lida, irmãos, era lida em latim. E latim, irmãos, era uma língua que apenas uma pequena parte da população tinha acesso. Ninguém entendia o que era lido, o que era falado. As escrituras, irmãos, elas eram excluídas do povo. O povão, a igreja, não tinha acesso à palavra. Apenas os clérigos tinham a autoridade e a capacidade de entender os evangelhos e as escrituras. A igreja dizia até que para você, o evangelho era perigoso. Você não poderia ler. Além do mais, por exemplo, quando a gente falava de igreja medieval, irmãos, a gente não está falando de todos nós. Nós estamos falando apenas do clero da igreja. Só eles faziam parte da igreja. Você ia no máximo assistir uma celebração que era feita em latim e de costas para o povo. Você não participava, por exemplo, da missa na celebração da comunhão, como nós participamos aqui diretamente. O intermediário da igreja, que era o padre, que era o clérigo naquela ocasião, era quem fazia a celebração para você ter, através dele, o acesso daquela bênção. Nós vamos ter, por exemplo, o culto aos santos, os cultos às relíquias. Era vendido todo tipo de relíquia sagrada, atribuindo bênção e graça sobre sua vida. Como, por exemplo, um pedaço da cruz de Jesus, um prego da cruz de Jesus, um pedaço do osso da canela de João, a pena da pomba que Noé soltou. Tudo isso era vendido para você alcançar a graça na igreja, através da igreja em Cristo. Esses impactos também podem ser sentidos, irmãos, nas práticas que a igreja tinha. Antigamente, irmãos, nesse tempo que o Lutero está inserido, para você alcançar salvação, você tinha que alcançar isso através das obras. Você tinha que se esforçar para alcançar salvação, tirando todo o mérito de Cristo e de Deus na salvação. Como eu disse a vocês, os sacramentos eram os meios de graça. Você tinha que completar todos os sacramentos para alcançar salvação.
fugindo de tudo aquilo que nós já celebramos aqui essa noite. Na verdade, irmãos, não existia vida cristã na igreja medieval. Você era um mero espectador. E você só conseguiria isso, alguma coisa, se você comprasse ou cumprisse alguma coisa determinada pela igreja. Mas para nós, irmãos, o maior impacto, a maior herança que nós podemos receber da reforma protestante, irmãos, é o resgate da palavra de Deus. Ela era prisioneira da igreja medieval, irmãos. Apenas os clérigos tinham acesso ao livro que era considerado perigoso para os leigos. Com esse retorno à palavra que os reformadores vão dar em seus cultos, dar ênfase à pregação do evangelho, irmãos, vai ser muito salutar, inclusive, para o crescimento da igreja saudável, a igreja como o Senhor gostaria que ela fosse, uma igreja bíblica, cristocêntrica. Nós vamos ter Lutero e Calvino que resgatam esses princípios fundamentais para a nossa vida. E tudo que esses homens iam bebendo na fonte das Escrituras, eles iam mostrando impactos, iam mostrando a mentira que a igreja estava vivendo. Então, irmãos, para mim, para nós hoje, a maior herança que nós temos é a Santa Palavra de Deus. É através dela, irmãos, que nós conseguimos transformar tudo o que antes era impossível perante os nossos olhos, porque esta palavra é a palavra de Deus. E foi por meio do resgate dessa palavra, irmãos, que nós tivemos acesso a resgates de coisas, de doutrinas, de centralidades bíblicas que impactam a nossa vida hoje. E eu queria tratar algumas delas com vocês, pelo menos as principais que eu pude elencar para trabalharmos essa noite. Por exemplo, irmãos, através do resgate da palavra de Deus, os reformadores resgataram a doutrina do sacerdócio universal e individual a todo crente. Hebreus 10, do 19 ao 21, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sacerdócio individual do crente foi um resgate fundamental na reforma, irmãos. Ele apresenta a pessoa de Cristo como o único mediador de Deus e os homens, e concede a cada salvo, ou seja, a mim e a você, o livre acesso a Deus. O véu foi rasgado, nós temos agora livre acesso, conforme a palavra diz, aos santos dos santos, ou seja, através de Cristo, que é o nosso intermediador, nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais participar de um sacrifício, como era a missa, para ter acesso a Deus. O ensinamento bíblico transmitido pela reforma eliminava os vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos. Jesus não era o nosso sumo sacerdote. Não era através mais de Jesus que nós tínhamos acesso a Deus. A igreja vai estabelecer vários outros métodos de intermediários além da própria igreja. Os santos, a veneração aos santos. Há homens e mulheres que foram atribuídos algo muito especial e através deles nós fazemos orações e nossas petições são entregues a eles. A idolatria tomou conta da igreja. A centralidade de Cristo se perdeu. E o reavivamento desse ensinamento do sacerdócio universal, individual a cada crente, foi de encontro a essa prática de idolatria da igreja. E nos libertou desse falso ensino de que nós precisamos de intermediadores. Por exemplo, até hoje é assim: se você comete um pecado e quer alcançar o perdão, você vai a uma igreja e se confessa a uma pessoa. E essa pessoa é o intermediário de Deus para te dizer o que você deve fazer para alcançar perdão. O ensinamento do sacerdócio universal do crente foi o grande responsável, por exemplo, irmãos, pelo aprofundamento nas escrituras e pela disseminação da fé reformada. Porque, irmãos, o livre acesso também nos dá livre acesso à leitura bíblica.
Uma das primeiras coisas que Lutero faz, por exemplo, quando é expulso da igreja, ele vai pegar a Bíblia, transformar para a língua popular do povo e vai distribuir Bíblia. Lutero não tinha só a ideia de que a Bíblia tem que ser lida para o povo, o próprio povo tem que ler a palavra de Deus. Então, o primeiro resgate que podemos destacar, no que diz respeito ao resgate das Escrituras, é o resgate da doutrina do sacerdócio universal. O segundo ponto, irmãos, que a reforma resgatou, por exemplo, o conceito de pecado. Romanos 3, do versículo 10 ao 23, eu quero destacar só a parte que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, ele deixa muito bem claro essa ideia. Não há um justo, nós somos indesculpáveis, nós estávamos ou nós estamos condenados. Paulo deixa isso muito bem claro. Porém, irmãos, a justiça de Deus se fez manifesta em nós, e nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos pecador e nós cometemos pecados, mas Deus estabeleceu um meio de salvação. E esse conceito de pecado, irmãos, na igreja medieval estava totalmente perdido. Você pecava, você comprava uma indulgência e você era perdoado. E você pecava de novo, você pagava uma outra taxa e você era perdoado. E você pecava de novo e pagava uma outra taxa e você era perdoado. E isso não é o conceito bíblico de pecado, nem de remissão de pecado. Ou seja, a igreja medieval estabeleceu uma visão totalmente antibíblica de pecado. A essência do pecado, ela foi banalizada, e o perdão do pecado poderia ser efetivado através do dinheiro. Se conta nas histórias, nos livros de história da igreja, irmãos, que existia um vendedor de indulgências. E ele chega em uma determinada cidade, e alguns jovens o procuram e compram o perdão absoluto de Deus, por assim dizer. Nada que eles poderiam fazer, depois que eles comprassem essa indulgência, poderia os condená-lo de novo. E aí esse viajante, esse vendedor de indulgências medievais, ele sai dessa cidade e vai para outra. No meio do caminho ele sofre um assalto. Quem eram os assaltantes? Aqueles jovens que compraram o perdão dele sob qualquer efeito de pecado. Agradecemos a todos que estiveram conosco, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.